A neve caía pesada sobre as florestas do norte da Europa, cobrindo árvores e trilhas com um manto silencioso e gélido. Cada floco que tocava o solo parecia absorver o som, tornando o ambiente inquietantemente silencioso, exceto pelo som distante do vento cortante. Entre aquelas árvores altas e cobertas de neve, sussurros antigos circulavam entre os vilarejos, contos que eram transmitidos de geração em geração, sempre acompanhados de advertências. Cuidado com aqueles que olham para você nas noites frias de inverno, pois nas florestas geladas da Alemanha e da Áustria existia uma criatura que caminhava na escuridão, observando cada gesto, cada passo, cada riso desobediente. Eles a chamavam de Krampus. Ao contrário de seres que permanecem invisíveis ou apenas ameaçam com presença silenciosa, o Krampus era físico, imponente e aterrorizante. Seu corpo coberto de pelos escuros se movia silencioso entre os troncos e galhos, enquanto chifres curvos surgiam da sua cabeça, reluzindo sob a luz fraca da lua. Correntes pesadas arrastavam-se pelo chão, tilintando de maneira irregular, como se anunciassem sua aproximação sem qualquer pressa, mas com uma certeza mortal. Em seu saco, enormes o suficiente para conter qualquer criança imprudente, ele carregava aqueles que desobedeciam, transformando o riso de uma festa em gritos silenciosos e lembranças de pesadelos que durariam para sempre. No vilarejo, as crianças brincavam sob a neve, suas vozes ecoando pelo vale, alegres e despreocupadas. Mas a tradição e o medo se misturavam naquele ambiente gelado. Cada passo que se afastava da luz das casas parecia aumentar a vulnerabilidade, e cada sombra lançada pelas árvores era suficiente para despertar o pânico em corações atentos. E naquele silêncio gélido, o tilintar das correntes parecia mais alto, mais próximo, como se uma sombra observasse cada movimento. Os mais velhos diziam que a criatura aparecia apenas para aqueles que escapavam da disciplina e do respeito, lembrando que nem mesmo a alegria era suficiente para protegê-los das consequências de seus atos. Uma menina chamada Lisel estava brincando perto da floresta, longe da companhia de seus irmãos. Sua risada cortou o silêncio da noite e o vento trouxe consigo um cheiro estranho, misto de madeira queimada e frio intenso. Ao olhar ao redor, percebeu que as árvores pareciam diferentes, más e sombrias, como se inclinassem em sua direção. Um frio intenso percorreu sua espinha, e ela sentiu que algo a observava. Foi então que viu entre os troncos uma silhueta imensa, coberta de pelos, com chifres que pareciam rasgar o céu e olhos que brilhavam com inteligência sombria. Era o Krampus, silencioso e paciente, aproximando-se com passos que, apesar de pesados, não faziam barulho no chão nevado. Lisel tentou fugir, mas o labirinto de árvores tornou-se confuso. Cada tentativa de recuar a levava mais profundamente à floresta e o tilintar das correntes se intensificava. O Krampus não corria, não precisava. Sua presença era suficiente para que o medo a paralisasse. O saco que carregava parecia pulsar levemente, e Lisel sentiu uma pressão invisível, como se o destino estivesse sendo decidido antes mesmo que pudesse reagir. Seu coração batia acelerado, e cada respiração tornava-se visível no ar gelado, enquanto os olhos da criatura fixavam, absorvendo cada emoção, cada hesitação. Aqueles que sobreviveram ao encontro com Krampus descreviam não apenas o terror físico, mas a sensação de julgamento absoluto. Ele punia, mas também ensinava. A desobediência e a imprudência eram observadas e cobradas. Crianças e adultos aprendiam a respeitar as regras e a tradição, pois sabiam que a escuridão guardava algo muito mais antigo e rigoroso do que qualquer ser humano poderia imaginar. E mesmo após a criatura desaparecer entre as árvores, o eco do tilintar das correntes permanecia, gravando-se na memória como um lembrete de que a floresta nunca estava realmente vazia. Em outras partes do mundo, a noite revelava terrores diferentes, mas igualmente intensos. Na Irlanda, o lamento da Banshee percorria colinas e vales, alertando sobre destinos inevitáveis. No México, La Llorona vagava às margens de rios escuros, chorando pelos filhos que nunca mais voltariam, e nos confins gelados do Canadá, espíritos famintos espreitavam entre árvores cobertas de neve. No Japão, ruas e florestas escondiam mulheres com bocas deformadas e aranhas antropomórficas prontas para capturar viajantes desavisados. Cada canto do mundo guardava seus próprios horrores, mas todos compartilhavam algo em comum: a paciência, a inteligência e a precisão com que o medo se aproximava, invisível, até se manifestar de forma devastadora. O Krampus, no entanto, era único na forma como tornava tangível o terror. Ele não apenas observava, punha e desaparecia. Ele deixava uma marca, invisível,
sobre aqueles que cruzavam seu caminho. Um arrepio, um pressentimento, o medo que permanecia mesmo em dias de sol, lembrando que à noite, as florestas e a neve pertenciam a algo mais antigo, mais sábio e mais impiedoso. E enquanto o tilintar das correntes ecoava em sua mente, os vilarejos aprendiam a respeitar a tradição, não por fé ou superstição, mas por sobrevivência. À medida que a escuridão se espalhava pelo mundo, você deve se preparar, pois cada história que está por vir vai mergulhar ainda mais fundo nos terrores que atravessam continentes. Depois de conhecer o Krampus, você descobrirá outras criaturas e entidades que caminham pelas sombras, cada uma com sua própria forma de assustar, testar e punir. E mesmo que o frio e a neve pareçam distantes da sua realidade, o medo é universal, atravessando fronteiras, culturas e gerações. Sempre à espreita, sempre pronto para lembrar que a noite nunca está realmente vazia. No próximo encontro você vai conhecer a história de La Llorona, a mulher que chora pelos filhos que perdeu. Uma presença que atravessa rios e vilarejos carregando dor, vingança e um lamento que ecoa entre as margens da vida e da morte. Prepare-se, pois o terror continua, e cada sombra esconde segredos que você jamais imaginou.